Imagine um rei que decide tudo. A palavra dele era a palavra final. Ele decidia as leis, decidia a economia e tudo o que ele quisesse deveria ser atendido. Nós vamos aqui ver a Revolução Francesa e o final da Idade dos Reis, pelo menos os reis como eram conhecidos até então, absolutistas. Estamos de volta. Aqui é uma breve história. Na França do século XVIII, o povo trabalhava até a exaustão. Enquanto a nobreza vivia de luxo, para o povo sobrava muito pouco. Quase todos viviam na extrema pobreza. Esta era a realidade da França e de quase toda a Europa no século XVIII. Mas um evento veio a mudar toda a história da Europa e a história da humanidade. Assim foi a Revolução Francesa. Aqui nós vamos descobrir como um povo conseguiu derrubar seu monarca, toda a monarquia. Vamos conhecer as causas e as consequências desse marco histórico. Tudo aconteceu na França. Aconteceu, mais precisamente, no Palácio de Versalhes, um palácio extremamente luxuoso que ficava muito próximo a Paris. O ano principal dessa história, deste marco histórico, é 1789. Mas, mais precisamente, o processo revolucionário levou mais ou menos 10 anos até o seu término e as mudanças políticas que vieram de desdobramentos do processo revolucionário francês. Esse marco é tão importante para os historiadores e para os processos históricos da humanidade que é usado como um marco histórico que divide a linha do tempo, faz com que acabe o período da Idade Moderna e se inicie o período da Idade Contemporânea, o período que nós vivemos até hoje, para vocês verem a relevância da Revolução Francesa para a história e para a historiografia mundial. Agora vamos à Revolução Francesa propriamente dita. O Estado francês, a sociedade francesa, tinha uma estrutura, uma divisão extremamente desigual. A sociedade tinha 3 camadas muito rígidas, que eram considerados e chamados por todos e pela historiografia como os 3 estados. O primeiro estado era o clero, ou seja, a igreja. O segundo estado era a nobreza e sua corte. Eles compunham apenas 3% da sociedade francesa. Eles tinham para si as melhores terras da França e, além de tudo, não pagavam impostos. O terceiro estado representava 97% de toda a população francesa. Era composta por camponeses, por operários e mesmo pela burguesia rica. Somente eles eram responsáveis pelo pagamento de impostos em toda a França. Além do problema da desigualdade na França, vale lembrar que os cofres da França estavam vazios. Eles gastaram muito e inclusive ajudaram a financiar a independência dos Estados Unidos. Eles não tinham mais dinheiro em caixa e esse era um problema social que se agravaria com o tempo. Como se não bastasse a condição miserável que 97% da população vivia na França, eles tiveram anos de péssima colheita de trigo. O preço do pão explodiu e as pessoas, além de extrema miséria, passaram a viver famintas e taxadas dentro do Estado francês. Com essa conjunção de miséria, taxa, desigualdade social e fome, começaram a surgir ideias novas na França. Entre elas, o conhecido iluminismo. O iluminismo pregava a razão, pregava a ciência e pregava que o poder absolutista da monarquia era ilegítimo. Esse era o terreno perfeito para rebeliões, como viria a seguir. O rei Luís XVI, numa medida extremada, tentou resolver os problemas das finanças na França. Ele reuniu os 3 estados e, diante desses 3 estados, fez uma proposta extremamente ousada: aumentar as taxas. Diante da proposta de aumento de taxação, os 3 estados deveriam votar. O sistema de votação era extremamente injusto, como quase tudo na sociedade francesa. O que acontecia é que cada estado tinha direito a um voto. Um voto do primeiro estado, que era a igreja, um voto do segundo estado, que era a nobreza, e um voto do terceiro estado, que representava 97% da população francesa. Vocês podem entender bem que, por óbvio, a igreja e a monarquia se juntavam e sempre ganhavam por 2-1. O terceiro estado não aceitou. Eles fizeram uma proposta de votação por número de pessoas,
porque evidentemente o terceiro estado, compondo 97% da população francesa, venceria essa votação. E o rei não aceitou. Como vocês podem ter certeza que não aceitariam, porque o povo dificilmente costuma ter voz, mesmo sendo maioria. Em resposta à recusa do rei, o terceiro estado resolveu fazer uma própria assembleia. Eles redigiram uma constituição e no dia 14 de julho de 1789 eles foram às ruas. O ápice dessa revolta popular foi a invasão e queda da Bastilha. A Bastilha era uma fortificação que tinha sido transformada em prisão estatal. Lá ficavam presos prioritariamente os inimigos do rei e da monarquia. Esse foi um marco muito importante e decisivo para aquilo que a gente conhece como a Revolução Francesa. O processo revolucionário foi dividido em duas facções: os girondinos, que eram mais moderados, e os jacobinos, que eram mais radicais. Os jacobinos tomaram o poder sob a liderança de Robespierre, eles que implantariam na França aquilo que ficou conhecido como o período do terror. Foram levados à guilhotina milhares de inimigos do processo revolucionário, além do rei Luís XVI e da rainha Maria Antonieta. O período do terror levou a uma grande instabilidade dentro da França. A violência era generalizada. Os jacobinos, sob a liderança e orquestramento de Robespierre, suspenderam inclusive direitos constitucionais, que era uma das bandeiras revolucionárias. Eles criaram a Lei dos Suspeitos e levaram à guilhotina diversos adversários, considerados adversários do processo revolucionário. Somente em 1799 o período do terror foi estancado, quando a alta burguesia francesa tomou conta do poder e deu fim a esse golpe militar. Ao fim deste golpe, quem assumiu o poder foi um emergente militar chamado Napoleão Bonaparte, que merece aqui no canal um capítulo todo especial. É um dos grandes nomes da história mundial. Como essa década de caos mudou o mundo, é muito importante que essa década levou ao mundo a ideia do principal lema da Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Os revolucionários criaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Lá consta um dos princípios vitais que permanecem até hoje para a humanidade, que é: os homens nascem livres e têm direitos iguais perante a lei. A Revolução Francesa acabou com o sistema feudal na Europa. Ela destruiu a ideia de privilégios baseados no nascimento e ela consolidou a ideia de cidadania. As ideias de liberdade atravessaram o oceano. A Revolução inspirou revoluções em diversas outras nações. E inclusive aqui nas Américas, uma das mais notáveis revoluções foi a revolução que aconteceu no Haiti, e ela foi liderada por pessoas escravizadas. A divisão dos poderes políticos, como nós conhecemos, inclusive em Brasília, e a criação de constituições escritas são heranças diretas desse período histórico. A base política do nosso mundo moderno literalmente nasceu nas ruas de Paris. A Revolução Francesa foi, sim, um evento complexo e violento, mas seus ideais formaram a sociedade que nós vemos até hoje. Como o aprendizado é um processo ativo, eu preparei 10 questões para vocês testarem seus conhecimentos. Ao refletirem sobre cada questão e buscarem cada resposta, vocês terão a garantia de que assimilaram o conteúdo e que serão capazes de reproduzir em provas, trabalhos e ao longo da vida de vocês. Voltem sempre, logo mais nós teremos novos conteúdos de história. É um prazer ter estado aqui com vocês. Muito obrigado pela atenção até o final desse vídeo. Espero ter sido útil. Valeu!